início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância, mas cada um tem que lembrar da importância. Então a nossa vida é assim, e a importância não é achar que é superior, a importância é a pessoa ter uma condição interna de mobilidade na vida, e essa condição quem ganha é a pessoa que tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Aos Ouvintes da Mensagem do Grau, setembro de 1931. É bem importante assim porque os ensinos eles são colocados numa condição superior. E a pessoa é que tem que fazer esforço para ter a condição de ter os ensinos. Nós sabemos assim que quando uma pessoa melhora, não tem nenhuma glorificação por ela ter melhorado. Se a pessoa melhorou, porque antes ela encontrava-se numa condição de desviando. Então ela voltou para o caminho correto. O benefício é para a pessoa, porque quando um espírito humano continua desviando, a gente vai confirmando assim, que fica sem saúde, fica sem sabedoria, perde a consideração dos filhos, perde a consideração dos pais. O caminhar no caminho da luz é para benefício da pessoa. E é bem importante que o Criador nos possibilitou a sabermos o começo do certo e o começo do errado. Então tem pessoas que têm facilidade para falar, e tem pessoas que têm facilidade para ficar ouvindo, e seguir as orientações daqueles que estão falando. Aquele que é indolente, ele tem facilidade para falar e vai orientando, e aqueles que vão seguindo a sua orientação também não serão salvos. Nós sabemos assim que quando uma pessoa ela é cuidadosa com ela não tem tempo. E nós sabemos também que quando uma pessoa tem um propósito de ir de uma localidade para outra, ela vai para aquela localidade. O propósito dela é aquela estrada com aquele objetivo. Ela realiza. Se a pessoa começa a parar, começa a dar atenção, começa a fazer outras coisas, ela não chega no destino. A vida espiritual é o mesmo procedimento. Então a pessoa sabe assim que ela tem que esforçar-se para ela desenvolver a capacidade dela de ir vendo aquilo que ela faz, de ir melhorando aquilo que ela faz. E o esforço é a vida toda. E nós sabemos assim que, devido a isso, uma pessoa teve uma honraria, um prêmio, ganhou uma medalha. Ela fez todo um trabalho preparativo antes para ter aquela competição. Se ela quiser ganhar outra medalha, outra competição, outra honraria, no ano seguinte, ela tem que continuar praticando o ano todo. Nós, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós temos instantes de lucidez. Para aumentarmos esse instante, é continuando a estudar. Então nós sabemos assim que os mornos, os fracos, não serão aproveitados. Isso é bem simples. Numa loja de departamento ou num ambiente de trabalho, tem uma pessoa que está sempre cuidando das coisas dela, com seus pensamentos. Muitas vezes apresenta-se como se estivesse ali. Ela irradia isso. Isso é físico. Quando tem uma mudança, essa pessoa fica para trás. Então na vida espiritual é a mesma coisa. Então, a pessoa, para continuar de pé, ela tem que irradiar aquilo que ela estuda, aquilo que ela vivencia. Se ela descuida, ela não será aproveitada. Toda época, a pessoa sabe aquilo que é bom para ela. Se ela vai acomodando, é problema dela. Então, nós temos um conceito assim de que eu sou muito importante para a minha família, eu sou muito importante para os meus conhecidos, sou muito importante na profissão que eu tenho. Se eu sou muito importante para a minha família, como meu filho foi para uma outra região e ele sente tão bem lá que ele não voltou. Se eu sou bem importante para aquele serviço que eu executo, como as pessoas agora procuraram outro profissional? Então o conceito de importante, o conceito de bom é a própria pessoa que atribui a ela mesma.
Isso é bem simples. Então quer dizer que os nossos conceitos, que a gente caminha em cima deles, também estão de acordo com o que eu acho. Com o que eu acho, não tem a significação da perfeição. Se não tem a significação da perfeição, é imperfeito. Então não é de acordo com a luz. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que aproximar-se da perfeição, naquilo que ela faz, naquilo que ela é. Então a pessoa tem que lembrar assim, que os ensinos, ela é que tem que esforçar-se, ela que tem que elevar-se para poder assimilá-los, não é mais ou menos. A gente vai observando através dos cursos que existem na matéria grosseira. A criança tem que frequentar tantos anos para mudar o grau de escolaridade. Depois ela tem que frequentar mais tantos anos para ter outro tipo de escolaridade. E se ela vai fazer um curso profissionalizante, aquele curso tem um tempo, tantos meses, tantos anos, e ela tem que frequentar aquele ambiente. Na nossa compreensão dos ensinos, é todo instante a pessoa ir percebendo como ela é, e ela ir fazendo o alinhamento dela mesma. Então, esse trabalho não está relacionado à idade da pessoa. Se a pessoa descuidou durante a sua vida, então na velhice manifesta. Anteriormente, a colheita dos fios do destino de uma pessoa poderia demorar, como hoje a gente vê que acontece com muitos, pode demorar. Mas tem muitos casos que a pessoa já colhe imediatamente aquilo que ela está plantando. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para a própria pessoa, para ela ir vendo como ela pode melhorar-se, para ela conseguir entrar num grau dela mesma, da condição que ela se encontra, o jeito que ela faz com ela mesma, e ela vê que ela precisa de esforçar-se. E é bom a pessoa lembrar assim que quando tem o quarto mandamento, fala-se de honrar pai e mãe. Porque muitas vezes os filhos ficam descontentes com os pais. Mas os filhos têm que lembrar assim que eles são a constituição dos pais. A única maneira possível de melhorar um pouco é quando estuda o livro Na Luz da Verdade e a pessoa vai melhorando as suas tendências. Isso é uma condição física e é muito importante assim, cada um ir observando como ele é. Então, é muito simples assim. Os ensinos se encontram num grau superior. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que esforçar para melhorar o grau dela para assimilá-los. Que existem pessoas que têm facilidade para falar e induzir outros. Então, aqueles que têm facilidade para falar, eles são considerados mornos. E aqueles que recebem as suas orientações e seguem, também são indolentes, não serão aproveitados. E que fica bem fácil assim de fazer uma separação daqueles que fazem esforço para conhecer os ensinos e viver de acordo. Essa separação é bem simples. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando quando tem a reunião da empresa. Então vai fazendo os grupinhos, e aqueles grupinhos sempre têm as mesmas características, gostam das mesmas coisas, então vai fazendo as divisões. Não tínhamos que ter grupinhos, nós tínhamos que ter um alvo elevado. E essa questão de grupinhos também para as empresas é muito prejudicial. Quando ela quer promover um elemento e ele faz parte daquele grupinho, esse elemento também não é promovido. Porque com quem ele convive, mesmo ele tendo a capacidade, mas com a convivência, não vai corresponder com aquilo que é necessário para aquele novo posto. Então a empresa busca um elemento fora. Essa sobrevivência para aquele elemento já ficou limitada. Então na nossa vida é a mesma coisa. A limitação existe, mas cada um tem que fazer esforço para sair dessa limitação. E tem que priorizar os ensinos.
E essa condição é a vida toda. Toda a época da vida da pessoa, a pessoa tem que ser econômica. E é bom a gente lembrar assim, em volta de cada um tem muitas influências. E a gente vê assim que a influência é tão verdadeira que uma pessoa passa por um portão, o cachorro está deitado, aquela pessoa passa, outra pessoa passa, o cachorro fica violento. A influência que se encontra em volta da pessoa e o que a pessoa está irradiando. Então o cachorro, para ficar daquela maneira, tirou toda a segurança que existia. Porque quando tira a segurança do animal, a maneira que ele tem para reagir é defendendo-se. Então ele comporta dessa maneira. A influência boa, o animal sente que não vai ter nenhum problema. Então ele continua como ele se encontra. Agora nós temos que desenvolver esta capacidade de ter influência boa para nós mesmos, para facilitar o nosso ambiente, a nossa moradia, para facilitar o nosso ambiente de trabalho e para termos essa condição muito importante de elevarmos, de entrarmos numa condição de receber os ensinos. Aos ouvintes da mensagem do grau, setembro de 1931. Tem um ensino que Jesus fala assim que ele teria muitas coisas para falar, mas não teria como dizer. Quer dizer assim, quem encontrava-se nas suas proximidades não tinha o grau para ouvir aquelas informações, aquelas instruções. Porque o que ele tinha para falar é sempre informação e instrução. Porque a fala de um mestre é assim, é instrução, informação e advertência. E tudo o que o mestre fala, realiza. Então, nós temos que nos qualificarmos para ter essa capacidade de ouvir. Não é somente achar que nós nos encontramos qualificados, de ouvir aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Porque a existência do espírito humano não é nesse período somente de 80 anos que ele se encontra na matéria grosseira. É a existência. Só que essa existência também tem uma norma de tempo e de espaço. Então cada um tem um tempo na sua vida. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. E o esforço é individual. Não tem como um filho vangloriar-se pelos feitos do pai. Não tem como a mulher vangloriar pelos feitos do marido. Não tem como o marido ficar beneficiado pelos feitos da mulher. É individual. Hoje nós nos encontramos nessa condição que é individual e que a pessoa é que tem que fazer os movimentos. E nós sabemos assim que quando faz os movimentos corretos, tem muitos benefícios que a pessoa, tempos depois, ela fala assim que ela recebeu auxílio. Muitos acontecimentos param de acontecer e a pessoa depois observa que ela foi realmente auxiliada na sua vida, nas suas maneiras, que ela não saberia explicar como ela recebeu os auxílios. E isso acontece muito com criança. A criança passa por situação, o jeito que a criança passou por aquela situação, então os adultos já têm as frases definidas para aquela criança. Mas o adulto, quando está irradiando de maneiras que ele possa ser influenciado pela luz, ele continua recebendo os auxílios conforme recebia quando criança. Então, na vida, fica bem fácil assim de ir observando. Os mornos serão separados. Uma pessoa, para classificar-se como morna, ela é indolente, ela tem facilidade para falar, ela tem facilidade para induzir, e então fica bem fácil assim de tirar a vida daqueles que se encontram mornos. Então aqueles que se encontram espertos, eles são sempre ocupados, eles sempre têm um propósito, têm uma objetividade. Naquele ensino que fala assim que separar o joio do trigo, é bem importante lembrar assim, que é no começo. Então no começo a pessoa sabe o tom de voz que ela está ouvindo e se aquilo vai levar ela a uma consequência benéfica ou um desastre.
Porque só tem dois tipos de caminho. O caminho da luz, que é para benefício da pessoa, e ela tem que ver assim como ela se encontra caminhando, e o caminho que vai trazer muita consequência. Então a gente vai observando assim, que normalmente os pais, quando são mornos com os seus filhos e não posicionaram na época certa com esses filhos, esses pais, se estudam o livro Na Luz da Verdade, eles equilibram. Então eles passam a ter um equilíbrio no posicionamento com filhos. Se eles não estudam, eles vão sempre cedendo, porque eles falam assim que eles são culpados. Mas também tem uma outra coisa bem importante. Aquele filho recebeu também o parâmetro de saber o começo do certo e o começo do errado. Se ele continua tendo esse comportamento, ele é conveniente. Então tem a responsabilidade daqueles tutores e tem a responsabilidade individual. Na vida é bem importante, porque se a pessoa ficou morna e ela induziu outros a ficarem mornos, então ela também só tem possibilidade de caminhar no caminho da luz quando esses que ela os induziu caminharem na frente dela. Então muitas pessoas acham assim que tem tempo. Nós sabemos assim que na matéria grosseira nós nos encontramos com os bons e com os indolentes. E então a pessoa sabe assim que quando larga o corpo de matéria grosseira, os bons vão com os bons e os indolentes vão com os indolentes. Só que é bem trabalhoso assim, quando a pessoa começa a ter instante de lucidez, como é difícil trabalhar com o indolente. O esforço é individual. Cabe a cada um observar como ele se encontra caminhando. E nós temos que lembrarmos assim, que nos ensinos escolares, o aluno se encontra sempre um grau a menos do que aquelas informações que o professor está dando. Para aquelas informações do dia de hoje que o aluno recebeu, o aluno tem que fazer a prática na sua moradia daquelas informações, de visualizá-las, de estudá-las, para assimilá-las. Então aquelas informações estavam num grau acima da capacidade do aluno. O aluno assimilou aquelas informações, no dia seguinte o professor dá a ele mais informações. Então o aluno vai graduando. Isso é físico, isso é verdadeiro. Esse é o procedimento da matéria escolar. Na vida espiritual, quando a pessoa tem um anseio verdadeiro, é a mesma coisa. Observa-se e ela vê uma tendência que ela tem, depois ela vê assim que aquela tendência ela resgatou. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ficar atenta com aquele resgate, porque tem casos assim da pessoa voltar para tendências anteriores e aquilo já ter passado décadas. Então a pessoa superou uma tendência, ela tem que continuar atento com aquela tendência. E o procedimento dentro da pessoa que desencadeou aquela tendência. Quando ela faz um resgate, vem outras tendências. Então a nossa vida é assim. Quando a pessoa entra dentro dela com os ensinos e que ela fica impregnada com as informações e instruções e ela passa a viver de acordo, aquelas tendências param. É aquela condição muito importante assim, da pessoa entrar numa condição de fazer o resgate do seu karma de forma simbólica. Quando a pessoa entra nesta condição, o karma dela antigo para. Então, se ela continua com aquela condição, fica bem fácil assim de compreender que os fios de tendências que ela tinha naquele caminho que ela caminhava vão secando. Se seca, não tem mais ligação. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de ser muito cuidadosa com ela mesma, de ir observando que ela não pode construir karma novo em cima de karma velho, e que os ensinos se encontram numa condição superior, que ela tem que elevar-se para assimilar aquelas informações, aquelas instruções, aquelas advertências, porque não tem somente informação e instrução nos ensinos, tem advertência. Isso fica bem fácil assim da gente ver na vida diária
um filho vai para uma outra localidade e ele que vai dirigindo e os pais fazem a recomendação, sai amanhã de manhã, agora à noite não pode sair, vai fazendo essas recomendações, o trajeto pelas dificuldades que pode apresentar. Na vida interna, a pessoa tem que lembrar que é a mesma coisa. Ela tem que ir vendo as tendências que ela tem e como ela vai arrumando essas tendências, como ela vai convivendo com essas tendências. Tem muitas pessoas que falam assim que já passou, que aquilo que ela teve que vivenciar já passou. Não passou, porque a gente sabe assim que a roda roda e as tendências repetem. Valorizar os ensinos, colocar ele no grau em que ele se encontra, de lembrar assim que ele se encontra numa condição de perfeição, que o espírito humano tem que tornar-se perfeito, que é aquela condição muito importante daquela parábola do filho pródigo que saiu para caminhar e quando ele voltou e ele foi recebido e ele ficou com tantas qualidades como aqueles filhos que não precisaram de sair. Quer dizer que o espírito humano saiu para a criação, peregrinou-se, amadureceu e voltou para a pátria do espírito tão qualificado como aqueles que não precisaram de sair, que já se encontravam com a qualificação. Porque nós sabemos assim que numa apartação já vem a parte pronta e vem aqueles espíritos que precisam de ter o desenvolvimento para ter o amadurecimento. As aceitações que nos colocam é um trabalho individual. É a pessoa que tem que ver se aquilo vai ser útil para a sua existência. Quando a pessoa descuida, ela então fica morna. E quando fica morno, a pessoa não apresenta qualidade. Então aquele espírito que não apresentou aquela condição de lucidez, de intrepidez, de destreza, de fidelidade à luz. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o amor dela tem que ser incondicional para a luz, que é muito diferente de romaria. Porque normalmente as romarias, a pessoa está querendo algo, fazendo pedido. E nós tínhamos que ter uma condição interna de servirmos a luz com gratidão, de fazermos parte daqueles espíritos que na criação têm a mesa sempre posta. E a gente vai observando assim que sempre a mesa se encontra posta para aqueles que trabalham de acordo com a luz, aqueles que são gratos. Então a gratidão de nos encontrarmos tendo a possibilidade de ter o amadurecimento é aquilo que nós tínhamos que ter. Se observarmos assim, o filho dificilmente ele faz um agradecimento para aqueles tutores que está possibilitando a moradia, possibilitando a condição do seu corpo de habitar aquele corpo e de possibilitar que aquele corpo venha a ter tudo o que precisa naquela moradia. Fica bem interessante assim quando uma criança tem por volta dos 3 anos, que ela verbaliza o nome dela, que ela fala o nome dela e pergunta se pode, e muitas vezes ela fala que não quer, e muitas vezes ela fala que quer aquele tipo de alimento. Essa condição é bem simples assim, porque o nosso espírito não precisa daquele alimento, mas o nosso corpo de matéria grosseira precisa. Depois nós perdemos essa naturalidade, então nós vamos vivendo e devido à insegurança que nós temos por não conhecer os ensinos, então nós queremos sempre ter uma referência de outra pessoa. Então nós não precisaríamos de ter essa referência. E a referência, toda época, ela existiu. O adulto vê um outro com uma criança pequena, ele pergunta logo a idade daquela criança. O jovem ou o homem maduro apresenta-se no seu trabalho, na sua profissão, e ele está sendo questionado. A primeira coisa que pergunta a ele, qual a idade que ele tem. Então é uma comparação para ver se a pessoa está caminhando de acordo com a luz. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. Então o trabalho é individual. Aos ouvintes da mensagem do Grau,
setembro de 1931. Estudar o livro Na Luz da Verdade, compreender que os ensinos se encontram numa condição superior, é individual. E o esforço, a pessoa tem que lembrar assim, que existem muitas referências, e as referências com a pessoa, não tem outra maneira. Então nós não precisamos assim de perguntar para um, de perguntar para outro, como a pessoa se encontra. A avaliação tem que ser sempre individual. Nós sabemos assim que um adulto, quando faz uma referência para uma criança, ele sempre faz a referência em relação à idade da criança. Então, esforçar para compreender direito como a pessoa se encontra é um trabalho individual. Estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Cada um é que tem que fazer o trabalho com ele mesmo. O esforço é a pessoa que tem que fazer. Nós sabemos assim que existem muitas referências que nos auxiliam e que as advertências não é de outra pessoa para com a gente, é para com a gente mesmo, para ir vendo quando é que manifesta aquelas tendências que a gente tem. E as tendências é assim, se a pessoa descuida, acentua. Se a pessoa fica atenta, então ela mantém-se de prontidão. Prontidão, toda época a gente sabe que existe. Então, em todas as espécies vivas, mantém-se despertas para aquilo que ela precisa. A criança fica esperta quando ela ouve um som que é conhecido, e ela muda a maneira de ser quando ela ouve um som que não é conhecido dela ainda. Então, nós tínhamos que desenvolver esta capacidade de ir observando que no tom de voz de cada um encontra-se a atenção. E essa atenção é bem importante assim. Com essa atenção tem também a intenção. Com a intenção nós sabemos assim o que está por trás de tudo isso. Então o esforço é individual, cada um é que tem que fazer esse trabalho e tem que lembrar assim que o livro Na Luz da Verdade é uma condição que se encontra superior a todas as informações, todas as instruções que tem nesse livro e que a pessoa tem que elevar-se para ter a condição de assimilar essas informações. E é muito bom a pessoa saber assim que os ensinos que Jesus trouxe e o livro Na Luz da Verdade é uma complementação. Porque Jesus fala assim, saí do Pai e volto ao Pai, virá um outro que não eu. Então o esforço é toda a época na vida de cada um. E as advertências a pessoa tem que lembrar assim, que existe para todos. Por encontrar-se numa condição financeira, num trabalho, numa condição de seguro, porque nas condições materiais não quer dizer que a pessoa se encontra segura na sua vida espiritual. Então a vida espiritual é que possibilita a manifestação do Espírito, possibilitando assim que ele não está preso à norma do tempo e do espaço. E ele encontra-se nesta condição de poder manifestar, e aquele que possibilita esta condição não ser pego de surpresa. O esforço a pessoa tem que lembrar assim, sempre vai haver separação. Aqueles que se encontram descuidados, que ouvem as orientações dos indolentes, que induzem a seguir determinados caminhos, também já se encontram juntos. E aqueles que fazem um esforço para compreender os ensinos e viver de acordo com os ensinos, encontram-se separados desse. E observando assim que a diferença que uma pessoa tem da outra é quando ela conhece o livro Na Luz da Verdade.